turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre a evolução dos modelos atômicos. Então, vamos lá? Você sabia que Rutherford trouxe de Thomson a ideia da existência dos elétrons, ou seja, a carga negativa, e acabou criando a ideia de carga positiva. Rutherford e seus colaboradores, eles estavam fazendo experimentos para tentar encontrar mais evidências de que o modelo atômico de Thomson valia. Em 1909, foi publicado um artigo escrito por Genge e Marchand, relatando o espelhamento das partículas alfa ao bombardear uma lâmina de ouro. Já em 1911, Rutherford ele escreveu um artigo analisando esse experimento e dando um tratamento matemático a ele. Experiência essa que consistia no bombardeamento de uma lâmina finíssima de ouro com partícula alfa que possuía cargas positivas. Eles concluíram que o raio do átomo era 10.000 vezes maior do que o raio do núcleo. Então, como é que acontece esse experimento? Temos uma fonte de partícula alfa, que era uma amostra de polônio, que vai emitir partículas alfas, e era esperado que essas partículas elas passariam direto ou no máximo sofreriam um pequeno ângulo de desvio, já que as esferas de cargas positivas com pequenas esferas negativas incrustadas na superfície. No entanto, não foi isso que aconteceu. Por quê? Ao analisarmos, a gente vê que as partículas alfas, elas têm ao passar pela lâmina, algumas têm um grande desvio e outras, elas batem na lâmina de ouro e voltam, ok? Então, eles encontraram partículas alfas que passaram por uma lâmina de ouro e sofreu grandes desvios e até umas que voltavam. Então, como conclusão, a conclusão dele era de que o átomo era formado por duas regiões, uma era o núcleo e ao redor dela outra região chamada eletrosfera. De acordo com os relatos, a conclusão de Rutherford foi que a maior parte do átomo é feito de espaço vazio e a massa deste é concentrada em um minúsculo núcleo positivo, certo? E quais foram as principais conclusões dessa experiência? É que o átomo é formado por grandes espaços vazios, o átomo é formado por duas regiões distintas, que uma seria o núcleo e a outra a eletrosfera. As partículas positivas do átomo estão concentradas numa região extremamente pequena, ou seja, no núcleo. Os elétrons giram ao redor do núcleo em orbitais circulares. E seu modelo ele ficou conhecido como modelo planetário. E como seria esse modelo? Vamos dar uma olhada? Bom, ele propôs um modelo comparado com o sistema solar, em que os elétrons seriam os planetas e o núcleo seria o Sol. Para ele, o átomo ele é uma unidade da matéria que consiste no núcleo central de carga elétrica positiva envolto por uma nuvem elétrica de carga negativa, ok? Então, vemos aí na imagem que essa bolinha branca, no centro, é o núcleo, e essas bolinhas vermelhas e amarelas, elas são os elétrons, certo? Esse é o modelo planetário de Rutherford. Aqui vemos que a representação do modelo dele, que o núcleo são essas bolinhas azuis, ok? Com que há nelas cargas positivas. Os elétrons são as cargas negativas, são essas bolinhas azuis. E a eletrosfera, ou como podemos chamar também de coroa, é essas linhas verdes, ok? Ao lado, a gente tem a representação do sistema solar. Mas será que nesse experimento existiu alguma falha? Será que ele teve alguma falha? O que vocês acham? Será que teve alguma falha? Vamos lá saber. Porém, olhem só o que aconteceu no modelo de Rutherford. Temos um núcleo carregado positivamente e ao redor desse núcleo os elétrons orbitando em uma determinada trajetória. Só que vocês ao notarem essa imagem notam que o núcleo, essas bolinhas verdes e brancas, ok?
E os elétrons são essas bolinhas vermelhas. À medida que ela vai girando, há uma grande chance de haver um colapso entre os elétrons e o núcleo. Ou seja, os elétrons eles vão chegando mais perto do núcleo e podem acabar se chocando, ok? Então, no caso do átomo, o elétron adquiria um movimento espiralado e acabaria por se chocar com o núcleo. Rutherford ele acabou deixando esse espaço no modelo que foi corrigido depois por Bohr. Bohr ele questionou esse modelo de Rutherford e também ele estabeleceu seus postulados, ele estabeleceu alguns postulados para poder explicar que o elétron no átomo possui apenas certa quantidade restrita de energia. Então vamos lá conhecer Bohr. Quem é Bohr? Bohr ele vem com a ideia de propor alguns postulados para resolver a falha do modelo de Rutherford, do possível colapso dos elétrons com o núcleo. Baseado no modelo de Rutherford e na teoria quântica de energia de Max Planck. Aí você pergunta, e o que é essa teoria quântica? Então, vamos lá. É que a energia ela não se propaga com um fluxo contínuo, mas na forma de quanto ou pacotes de energia. Então, em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr ele raciocinou que se os átomos só emitem radiações de certos comprimentos de onda ou de certas frequências bem determinadas e não de quaisquer valores, então os átomos só se apresentam em certo estado de energia bem determinados, que diferem uns dos outros por quantidade de energia múltipla de um quanto. E o que será isso? Vamos entender um pouquinho mais lá na frente, ok? Para Bohr, o átomo ele possui um núcleo central. Os elétrons só podem ocupar determinados níveis de energia e a cada órbita corresponde um valor de energia. Quando a gente observa a imagem, a gente nota que temos o núcleo central, são essas bolinhas amarelas e essas bolinhas azuis. Os elétrons, eles estão ocupando determinados níveis de energia. Os elétrons são esse Ezinho, certo? Com a carga negativa. Está sendo indicado por essa setazinha roxa. E observem que a cada órbita, um elétron corresponde a um valor de energia. Ok? Os elétrons, eles giram ao redor do núcleo em orbitais circulares de modo a ter uma energia constante, órbitas estacionárias. Os elétrons eles estão situados em níveis ou camadas onde cada nível possui um valor determinado de energia. Ele dividiu essas camadas em 7. Não necessariamente o átomo vai estar só em uma, não, eles vão estar distribuídos nas camadas, ok? Como vemos aí a imagem, temos 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q. E temos o núcleo aí. Ele também traz a quantização da energia. Aí você pergunta, Fran, e o que é essa quantização de energia? É que a cada nível ou cada camada vai ter a sua energia específica. Não é que toda camada vai ter a mesma energia. Não, cada um vai ter sua camada específica. Aí você pergunta, Fran, me dê um exemplo de alguma coisa quantizada do cotidiano? Ok, então vamos lá. Se eu subir uma escada, é algo quantizado. Aí você diz assim, mas por quê? Tipo, você sobe um degrau de cada vez e gasta certa energia para cada um, não é? Por exemplo, se você subir 2 degraus, você está gastando pouquíssima energia. Mas se você subir 50, 20, 30, aí você gasta mais energia, não é? Então, a energia do elétron aumenta à medida que ele vai se afastando do núcleo. Então, à medida que a gente sobe a escada, por exemplo, tá lá embaixo, à medida que a gente vai subindo, a gente vai gastando mais energia. Ok?
Um elétron, ao absorver energia, ele fica excitado e salta para uma camada posterior. Só que a tendência natural deste elétron é voltar para a sua camada de origem, devolvendo toda a energia que recebeu em forma de luz radiante, ou seja, luz visível. Temos a primeira imagem. O elétron ele recebe energia externa e salta para uma órbita mais alta. Vocês estão vendo a setinha? Está indicando que ele subiu. Na outra imagem ao lado, temos que o elétron ele salta de uma órbita mais baixa para uma órbita mais baixa e emite energia, ou seja, aí o elétron ele está voltando para a sua origem, para a sua camada de origem, e está liberando energia em forma de luz. Por exemplo, eu tenho um núcleo onde tem prótons e nêutrons, e na região mais externa temos a eletrosfera, onde os elétrons estão presentes em cada camada e que vai possuir uma energia específica. Vocês estão analisando que nessa primeira imagenzinha onde a seta sobe, eu estou ganhando energia, não é? Estou ganhando, aí eu subi. Já na segunda imagem, eu estou liberando energia em forma de luz, então eu desci de novo. Então, lembrem que a tendência do elétron é voltar para a sua camada de origem. Quando ele volta, ele libera energia em forma de luz. Será que tem alguma coisa a ver com os fogos de artifício? Sim, porque os fogos de artifício são coloridos. Será que tem alguma coisa a ver com a química? Vamos lá ver? A combustão do artifício é uma reação química exotérmica entre a pólvora e o oxigênio, liberando calor e luz. Essa liberação de calor e luz ocorre porque os elétrons do átomo absorvem energia e passam para níveis energéticos mais externos, ou seja, de maior energia. E ao retornarem para os seus níveis energéticos de origem, lembra que eu falei no slide passado? Voltou para a camada de origem. Ao voltarem para os seus níveis de origem, ou seja, menos energia, eles vão liberar a energia absorvida na forma de luz. Ou seja, o elétron ele vai emitir a mesma quantidade de energia que recebeu na forma de luz. Isso significa o porquê dos objetos possuírem cores diferentes. Isso explicaria o porquê dos fogos de artifício são coloridos. Temos também um exemplo do cotidiano: terra de chama, pulseiras que brilham no escuro, o luminol, lâmpadas de vapor de sódio. Isso vai acontecer, essa mudança de cores, essas cores diferentes, por conta de diferentes elétrons emitidos, diferentes energias na forma de luz. Ok? Bons estudos. Essas são algumas das referências. Podemos citar Martha Reis, Jennifer Fogaça e alguns outros. Até a próxima.